Olá, hoje no Cidadania nós vamos falar sobre o primeiro clube social negro da capital. E não é o primeiro clube social negro do Brasil. São vários que existem já em nosso país e essa é uma história longa que a gente vai contar para vocês aqui nessa entrevista do Cidadania. Igualdade racial é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o Heitor Perpétuo, o presidente do primeiro clube social negro do Distrito Federal. Heitor, muito obrigado pela sua presença no Cidadania. Bem-vindo ao estúdio da TV Senado. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo muito rico sobre os clubes sociais negros, não só de Brasília, mas também podemos falar do Brasil, né? Então, vamos começar falando um pouco sobre essa história. Clube Social Negro, para mim, é uma novidade, né? Eu acredito que muitas pessoas não saibam ainda dessa novidade, que a gente agora tem clubes sociais negros. Eu vou querer que você explique um pouco como funciona, qual é a ideia por trás desses clubes sociais. Mas, como eu falei, você trouxe isso para a gente também agora, não é o primeiro do Brasil. E o incrível disso é que é uma história que vem de muito tempo atrás, né? O primeiro clube social negro do Brasil, eu poderia dizer aqui para as pessoas, mas eu prefiro que você mesmo fale. Quando foi fundado e aonde foi fundado o primeiro clube social negro do nosso país? Marcelo, o primeiro clube é de 1872, 16 anos antes da abolição, se chama Sociedade Floresta Aurora. Existe até hoje e fica no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. Então, assim, você imagina, a gente gosta de dizer o quanto que de história vem num clube, de história negra, que também é a história do Brasil, trazendo de lá até aqui. Então, um clube, ele é um espaço de pertencimento, ele é um espaço de memória, ele é um espaço de aquilombamento, ele é um espaço de valorização da cultura afro-brasileira e, a partir daí, a gente poder empoderar mais as pessoas, né, dar dignidade, dar cidadania a essas pessoas que foram séculos renegados aos seus direitos, renegados à sua dignidade. E você podia falar um pouco mais sobre essa história? Porque é muito curioso que em 1872, quando a gente não tinha ainda, né, a Lei Áurea, que foi a lei que aboliu a escravidão no Brasil, que é de 13 de maio de 1888, né, como você bem colocou, anos antes dessa publicação da lei. Em 1871, tivemos a Lei do Ventre Livre, um ano antes da criação desse clube. Como é que foi esse movimento, naquele momento, criar um clube social negro? Você poderia trazer um pouco mais de detalhes dessa história para a gente? Poderia. Assim, os clubes, eles têm nascimentos diversos. Eles nascem por motivos diversos. No caso do Floresta Aurora, ele nasceu para poder juntar dinheiro, para poder dar enterro digno às pessoas negras. Você imagina, as pessoas que passaram anos tendo uma vida difícil por conta da escravidão e nem na morte tinha dignidade. Então, as populações, o movimento negro daquela época se juntava para, né, pegar um recurso aqui, um recurso ali e, enfim, enterrar, porque eram enterrados em valas comuns. Então, dava uma dignidade maior ali no fim da vida dessas pessoas. Vários outros clubes também surgiram assim, né? Surgiram para poder fazer uma poupança, para poder entrar em espaços de lazer que eram renegados nos clubes, outros clubes que não permitiam que pessoas negras entrassem. Então, os clubes foram surgindo assim. A gente tem dois antes da abolição. Tem o Floresta Aurora, que existe até hoje, e teve o Clube dos Escravos. Você imagina, lá nascendo um nome, Clube Literário dos Escravos, com esse nome, imagina o que poderia ter acontecido na sociedade naquela época. E o Clube dos Escravos, ele foi fundado onde? Foi fundado, eu não lembro, foi em São Paulo. O propósito era educar as pessoas, porque a educação, naquela visão, e ainda uma visão até hoje de todos nós, emancipava aquela população. Então, esse clube foi encerrado, depois nasceu um outro, 28 de setembro, de Jundiaí. Esse é o terceiro mais antigo, existe até hoje, também em São Paulo. E aí, depois foram surgindo outros, cada um com um propósito. Hoje a gente tem mais ou menos 150 clubes sociais negros no Brasil, através de um mapeamento que vem vindo e vem sendo feito junto ao IFAM, inclusive, para identificar esses clubes, esses espaços. Muitos se encerraram por conta de gentrificação, por conta de especulação imobiliária, por conta de falta de continuidade mesmo, né? Racismo, falta de recurso, e até chegar
no nosso aqui, que nós somos o mais novo clube no Brasil, né, que é o Clube Social Negro de Brasília. É interessante porque tem um caráter evidentemente associativo, né, e colaborativo nessas iniciativas. Então, ele começa ali em 1872 com essa preocupação, né? Você imagina um clube, hoje a gente está falando de clubes sociais, espaços de entretenimento, espaços de cultura, espaços de afirmação da identidade, dos valores, né? Da cultura afrodescendente, da cultura negra brasileira. Mas ele teve esse papel diferente em diferentes momentos, né? Um clube dos escravos, um clube literário, um clube voltado à educação, com esse objetivo de emancipar. E, de fato, não há como negar, a educação realmente liberta. Né? Existe, no seu ponto de vista, uma relação entre essa ideia dos clubes sociais negros e dos espaços dos quilombolas? A gente poderia traçar alguma relação entre essas duas formas de delimitar espaços para o fortalecimento da cultura afrodescendente, da cultura negra? Podemos traçar, sim. Os espaços quilombolas são esses espaços, esses territórios, né, de acolhimento e onde as populações negras, em especial aquelas que viviam fugindo né, das casas grandes e aquela questão racial e escravidão e tudo mais, e se aquilombavam ali para uma luta, né? Uma organização social para uma luta. Os clubes também são uma organização social, mas para se livrar ou se defender das questões cotidianas de racismo, para poder se juntar para enfrentar as dificuldades diárias, as dificuldades cotidianas que são inúmeras, né? Então, se a gente for olhar para os clubes, e aí tem essa valorização da cultura, que é da cultura afro, que também ali tem alguma coisa do quilombola com a cultura indígena, né? Então, tem muita associação, sim, tanto é que aqui em Brasília existe a Secretaria SECADI, né, que é onde a nossa Giane Vargas, que é uma associada nossa, que é uma organizadora desse livro aqui, Clubes Negros e Protagonismo Social, que é uma secretaria de educação étnico-racial para quilombolas, para, né, pessoas negras e tudo mais. Então, essas duas histórias estão intimamente interligadas porque elas são esses espaços de ajuntamento de pessoas para um propósito maior, para enfrentar esses desafios cotidianos. É uma história muito rica, essa história dos clubes sociais negros, é uma história pouco conhecida também de muita gente. Agora, vamos entrar um pouco no nosso momento atual, né? Foi criado o Clube Negro de Brasília, o mais novo dos clubes negros do país. Por quê? Né? Agora, a gente já passou por todas essas etapas, você trouxe um pouco da história dos clubes negros, em momentos diferentes da história, com propósitos diferentes. Hoje, qual o propósito do Clube Negro de Brasília? Por que criar esse espaço? O Clube Negro de Brasília nasce também da inspiração desses clubes e dessa história, dessa vontade de memória, dessa vontade de fazer acontecer. Nós temos um clube em São Paulo muito famoso, chamado Aristocrata. Ele foi gigantesco na década de 60, na década de 70. Grandes personalidades negras viviam lá, se aquilombavam lá. Muhammad Ali, quando vinha ao Brasil, gostava de estar lá. Então, assim, muitas pessoas queriam fazer parte daquele lugar porque era um momento de celebração, era um momento de lazer, existiam grandes bailes, concurso de beleza, né, de mulheres negras. Então, assim, as pessoas se viam num lugar de saúde mental, onde elas podiam ser quem elas eram, né? Então, nós também aqui, poxa, nós queremos que isso aconteça em Brasília. Brasília tem 60% de população negra, segundo o IBGE. E tem mais ou menos, segundo uma pesquisa feita pelo Correio Brasiliense, mais ou menos 40 clubes sociais só no plano piloto. Nenhum era negro. E falou, poxa, nenhum valoriza a nossa cultura, nenhum está aí para isso. Então,
Vamos olhar para o que foi feito no passado, o Renascença Clube lá no Rio de Janeiro, que tem o Samba do Trabalhador, tradicional Samba do Trabalhador às segundas-feiras, e outras questões que eles tratam lá de educação para as pessoas, né? A aplicação da lei 10.639, de formação cultural, de formação social. Então, se vamos olhar para esses espaços, vamos olhar para essas histórias, para o que foi feito lá, e vamos trazer aqui para Brasília, vamos pensar na nossa população aqui em Brasília, porque Brasília foi feita por mãos negras também. A gente tem um livro dos sindicatos bancários aqui que mostra como eram os quilombos, com a quantidade de quilombos que existiam aqui antes de Brasília e que foram sendo encerradas por conta da chegada, enfim, da chegada de todo mundo. A expansão da cidade, à medida que entra, né, toda a ocupação da cidade, como ela é feita, planejada, os prédios, um processo de gentrificação que acontece até hoje. Que acontece em todas as cidades, quer dizer, os centros das cidades, eles vão colocando mais para a parte periférica as populações mais pobres. Agora, como é que são as regras? Só para completar. Claro. Então, nós viemos com esse olhar de lazer, sim, né, de buscar juntar as pessoas negras aqui num espaço comum para a valorização da cultura afro-brasileira. E eu gosto de dizer que a gente tem 3 pontos muito interessantes, que é o poder da rede, ou seja, nós atuarmos em rede, ajudando as empresas negras, promovendo negócios negros, ideias inovadoras. Existe, né, uma economia funcionando por aí também. É isso que a gente quer fortalecer. A rede também de profissionais, de serviços negros, né, para a gente poder encontrar no outro quem tem serviço a oferecer, quem pode prestar coisa e tem um olhar dedicado para a causa negra, tem o poder da inspiração, como eu disse, né? Então a gente olha nos mais antigos, vê o que eles fizeram, vê a nossa história, qual foi a história negra antes da escravidão, porque tem uma história riquíssima do que foi feito na África, do que foi feito em países que trouxeram para cá, nos povos que vieram para cá, né? E o poder do descanso. O poder do descanso é essa questão da gente não falar só sobre racismo, né? Não a gente viver nesse lugar de luta, em especial em Brasília, que onde a gente se encontra é para fazer uma pauta antirracista, tem sempre essas questões. Não, a gente só quer existir, só quer viver tranquilo e não sofrer um burnout racial, como já vem se falando, né? Porque o tempo todo você tem que demonstrar ser 3 vezes melhor, o tempo todo você tem que evitar problemas, situações que podem causar racismo, que as pessoas já entendem que vai causar, como, por exemplo, entrar num shopping de elite e você já sabe que vai vir uma pessoa ali te abordando ou com um olhar diferenciado. Então, assim, isso cansa muito. Então, o clube também vem com esse propósito da gente poder se encontrar, se reenergizar e voltar para o dia a dia com a nossa identidade mais fortalecida, enfim. É a cor da pele, como diz o livro do Jefferson Tenório, que conta um pouco dessa história de vocês e só sente o que você está trazendo aqui para a gente quem sente na pele. Exatamente. Né? É esse tipo de situação em que você, às vezes, está num lugar que é um lugar de elite e você se sentir olhado de uma forma diferente e quem tem a pele negra sabe exatamente de onde vem esse olhar. Agora, voltando um pouco na pergunta que eu ia te fazer, depois a gente vai falar também um pouco sobre esse livro que você trouxe aqui para a gente. Como é que são as regras desses clubes sociais negros? Eles são abertos a todas as pessoas ou é espaço fechado? Não, aqui é só a nossa comunidade negra, a comunidade afrodescendente. Como é que funciona essa interação desses espaços com o resto da sociedade? Os clubes, eles são um espaço para a valorização da cultura afro-brasileira. Então, assim, todo mundo que entende a importância e a relevância disso para a história das pessoas e para a história do Brasil é bem-vindo. Não tem essa diferenciação de quem vem, de quem não vem, de que se é branco, se é negro, né? O clube, ele é para todos. Ao contrário do que foi feito ao longo do... Porque muitos clubes surgiram porque as pessoas não podiam entrar nos clubes brancos, né? Que, entre aspas, brancos, impediam a entrada dessas pessoas. Então, muitos nasceram assim, mas ele é para todos, a ideia é que seja para todos. No nosso caso,
é preciso ser convidado por um associado ou uma associada, para a gente poder se cuidar mesmo. Falar, não, essa pessoa, eu acredito que ela mereça estar aqui, porque ela tem um entendimento, ela tem um letramento racial e ela vai valorizar a cultura afro-brasileira. Então, ela é bem-vinda, como em todos os espaços. Existem diversos clubes de cultura, a cultura japonesa, a gente tem aqui o Clube Nipo, a cultura gaúcha, a gente tem o CTG, e ninguém vai lá, né? É um espaço aberto para todos, e ninguém vai lá desmerecer aquele espaço. Então é isso que a gente quer, né? Nós estamos fazendo um clube para a cultura afro-brasileira, e todo mundo que entende que isso é importante, é bem-vindo. É isso que você traz, é bastante relevante para a nossa conversa, porque quando a gente fala de um clube social negro, um espaço dedicado à cultura afrodescendente, um espaço dedicado ao fortalecimento da identidade, né, da negritude brasileira, para muitas pessoas pode parecer, pode parecer até uma forma de autossegregação ou uma forma de segregação, como esses clubes brancos que você citou, que muitas vezes realmente proíbem a entrada dos diferentes, né? A entrada de outras etnias dentro desses grupos. Então, é bom que você traga isso para a gente, para que as pessoas saibam que os clubes sociais negros são espaços de integração e não de exclusão. Pelo contrário, o Heitor está trazendo aqui para a gente justamente isso, são espaços para todas as pessoas. Agora, é claro, você vai participar de um clube desse, né, Heitor, desde que você entenda essa causa como uma causa relevante. E que bom que chegue um momento em que a gente não precise, como você colocou também, né, que seja um espaço de descanso, em que esses temas, o tema como racismo, seja talvez uma história, como um dia foi, né, a história da escravidão, que foi abolida, e que o racismo também desapareça e vire apenas uma história do passado, do nosso passado. Agora, conta um pouco desse livro, né? Clubes Sociais Negros e Protagonismo Social. São vários autores, não é isso? São vários conta a história dos clubes, o que tem aí de conteúdo interessante para a gente? Esse livro, ele é tem 15 artigos aqui, né, de 15 professores, 15 autores, 15 intelectuais, que resolveram contar um pouco dessa história do que são os clubes sociais negros a partir do aniversário de 150 anos da Sociedade Floresta Aurora, o mais antigo do Brasil. Ele é organizado pela Giane Vargas, que é a nossa associada aqui, né, cofundadora do clube, o José de Antônio dos Santos e a Márcia Terra Ferreira. São 3 pessoas, Giane, professora doutora lá do Unipampa, José Antônio também professor, e Márcia Terra, colocar a capa aqui para a câmera para a gente dar para as pessoas poderem ver exatamente a capa do nosso livro aí, do livro, né? Eu estou falando aqui, nosso, claro, do selo Niota, que é um selo que ajuda, né, incentiva publicações da negritude, e um dos autores. Este livro, inclusive, ele está gratuito pelo selo Niota, é niota.com.br/catálogo, basta baixar lá, tem um e-book para todo mundo que quiser conhecer um pouco mais sobre clubes sociais negros, e aqui tem temas diversos, né? São desde o conceito do que é um clube social negro até uma vivência no dia a dia, como as pessoas se juntavam lá, faziam a festa, né? A mãe que preparava a roupa para poder a filha participar de um desfile. Então tem de tudo aqui. É um livro bastante interessante para quem quer conhecer mais sobre essa história que faz parte do movimento negro do Brasil e faz parte da história brasileira, né? Que são os clubes sociais negros. Vamos repetir, é um livro gratuito, né? É niota.com.br/catálogo. Então vamos pedir para o pessoal, vamos ver se a gente consegue colocar isso na nossa entrevista. Niota é com Y ou com I? Com Y. Niota com Y. N-Y-O-T-A. Niota com Y. N-Y-O-T-A, niota.com.br/catálogo, catálogo sem acento, né? Isso. Daí a pessoa, quem quiser, pode baixar esse livro gratuitamente e conhecer um pouco mais da história dos clubes sociais negros do Brasil. Deixa eu contar uma curiosidade, Marcelo. Traga pra gente. Foi dentro de um clube social negro que se fez o ato evocativo da consciência negra, que hoje a gente tem o Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro. Foi dentro do Clube Social Negro Marcílio Dias, né, feito por Oliveira Silveira, pai da poeta da consciência negra. Inclusive aqui na Palmares tem a biblioteca lá, com o rosto dele, biblioteca lá, fazendo essa referência a Oliveira Silveira. E a gente gosta muito de lembrar, porque isso mostra o quanto os clubes fazem parte da nossa história, da nossa vivência, e o quanto a gente ainda tem a aprender, né?
a história negra, ela não foi contada nos livros, por conta do nosso processo de exclusão. E aqui tem muita história a ser descoberta, né? Os livros foram se encerrando e essas histórias ficaram ali guardadas com as pessoas que estavam lá fazendo, que levavam aquele material para casa e aquilo foi se perdendo. Então, tem muita história a ser pesquisada e muita história a ser descoberta. A gente gosta de incentivar esse olhar, porque agora a pauta clubista está sendo levantada e está sendo falada. Agora a gente tem um projeto de lei em São Paulo para estabelecer o dia estadual dos clubes. E nós queremos trazer essa pauta aqui também para Brasília. Pra nós que temos seja uma conversa federal. Nós temos uma conversa amanhã com o IPHAN para transformar os clubes sociais negros em patrimônio, né, como lugar de memória, uma forma de proteger, e evita esse problema que a gente teve, né, que vocês tiveram com a especulação imobiliária, Exatamente. com o processo de identificação que acaba tirando, né, esses espaços e é um bom caminho, sem dúvida. Agora, voltando um pouco na questão do feriado que você acabou de citar, né? No ano passado, lembrando para as pessoas, a gente está gravando essa entrevista em abril de 2025. No ano passado, por ocasião dos 200 anos do Senado, eu tive aqui com o senador Paulo Paim, e ele falou justamente sobre a importância dessa data que foi oficialmente instituída e que levou bastante tempo esse processo para que realmente ela se tornasse uma data nacional. Um dos objetivos que vocês têm nos clubes negros é justamente o fortalecimento, o protagonismo da identidade cultural negra, né, da integração da sociedade, formação de rede, tudo isso que você trouxe aqui. Qual a importância dessa data, do dia 20 de novembro, como um feriado nacional para a comunidade negra e para a sociedade como um todo, no entendimento desse processo de integração das nossas diversas etnias? A gente diz que uma data é pouco, mas uma data é melhor que nenhuma, né? Então, assim, a gente tem que entender que mais do que essa data ser para as pessoas negras, elas precisam ser para as pessoas não negras, para as pessoas entenderem qual foi o processo de escravidão, como se deu, e depois da escravidão o processo de exclusão, com leis, como, por exemplo, a lei da vadiagem, que impedia pessoas de estarem no centro e prendia pessoas que não tinham um documento, um emprego, e outras leis que foram impedindo a população negra de ascender, aquela que impedia pessoas negras de estudarem nas escolas, e que isso foi aos poucos sendo quebrado, e que a única lei pró-negro, assim, mesmo efetiva, vieram aqui agora das cotas. Então, assim, a gente tem um processo histórico muito complicado para nós e aos poucos estamos conseguindo reverter, e as pessoas não têm noção disso. Eu ia perguntar isso. Você tem uma visão de que essa situação vem melhorando? Você olha hoje para o presente da comunidade negra e, num olhar para o futuro, você enxerga um futuro melhor para as próximas gerações? Eu enxergo. Eu acho que o Estatuto da Igualdade Racial, que foi relatado pelo Paim, já é um processo, já é um resultado de muito tempo de movimento negro, desde lá atrás, e agora a gente está pegando esse caminho, pegando esse bastão para passar para frente. Eu acredito sim que a gente está num processo evolutivo, que a gente está melhorando em termos financeiros, em termos de empoderamento econômico. Falta ainda em termos de entendimento da população não negra, porque combater o racismo não é uma pauta negra, só negra, é uma pauta em especial de pessoas não negras. Eu não quero falar só brancos, mas é de todos, né? Por quê? Porque lá atrás foram os brancos que inventaram o racismo, né? E aí eles precisam fazer o favor de desinventar, né? Trazendo Chico Buarque aí para a conversa. Então, a gente entende que há um avanço, né? Há um olhar mais... A gente hoje tem dados para falar sobre o poder econômico negro, tem dados para falar sobre a importância de diversidade, que é mais lucrativo para as empresas. Então, a gente está buscando cada vez mais
entrar nesse jogo que é do mercado, que é o jogo espaço do poder político também, que é importante ter representatividade aqui dentro do Congresso Nacional. Ainda falta muito, né? A gente ainda é minoria em todos os espaços. Homens negros são os mais mortos pela violência estatal. Então, assim, as mulheres negras são as que estão na base da pirâmide e que tem mais violência no SUS, por exemplo. Então, assim, falta muito para a gente chegar, mas a gente está avançando, né? E eu quero me unir a vocês em todas essas lutas, né? Eu trago na minha origem também a negritude. Eu sou neto de uma negra, bisneto de uma negra também, com muito orgulho, e fico feliz de poder estar trazendo essa conversa e de poder dividir um pouco disso com todos vocês que acompanham a programação da TV Senado. E a gente está falando de clubes sociais negros, de igualdade racial, de integração racial. E eu te pergunto, para você, Heitor, tudo isso é assunto de cidadania. E o que é para você cidadania? Marcelo, eu gosto de usar uma frase que eu tenho usado bastante nas minhas falas, assim. Cidadania, para nós, é exercer livremente a nossa negritude. Assim, eu quero valorizar a cultura afro-brasileira sem ter que ficar explicando por que eu estou fazendo isso. Porque é a nossa cultura, é a nossa raiz, né? É a nossa história, é de onde nossos pais vieram. Então, assim, cidadania é a gente poder ter direitos, é a gente poder, sem ter a contracorrente, sem ter os haters, sem ter a galera criticando por que a gente está fazendo isso, por que eu estou usando o negro. Né? Eu poderia estar usando o afro-brasileiro, mas eu estou usando o negro porque é como a gente se entende, é como a gente se reconhece. Eu sou negro, né? Não tenho medo de falar essa palavra. Por isso que nós aqui em Brasília adotamos o nome Clube Social Negro de Brasília. A gente poderia adotar um nome fantasia, mas não, a gente quer afirmar e reafirmar a nossa identidade e a nossa cultura. Bom, Heitor Perpétuo, mais uma vez eu agradeço a sua presença em nosso programa e desejo vida longa ao Clube Social Negro de Brasília. Obrigado, estamos aí, qualquer coisa. O nosso perfil no Instagram é @Clube Social Negro. As pessoas vão saber um pouco mais lá sobre a nossa história. Temos várias postagens, explicações. Então é só entrar lá e ver um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo, de empoderamento, de juntar empresas negras, de buscar essa sede, de buscar juntar as pessoas negras que são uma potência aqui em Brasília e já produziram muitas coisas riquíssimas para o Brasil inteiro. Está feito o convite e eu agradeço a você também que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a programação do Poder Legislativo diretamente da fonte. A TV Senado, democracia é todo dia.